palavra de esperança para você. Quantos creem que Deus tem uma palavra de esperança para você? O Senhor está preparando um momento para esta palavra desde que você entrou aqui, desde que você saiu da sua casa. Algumas semanas essa palavra vem ardendo no meu coração, e agora que foi dada a oportunidade, o Senhor disse que é um momento. E eu gostaria de começar a ministrar esta palavra, lendo o Salmo 130. Este salmo é um salmo de penitência. Eu vou ler na versão NVT, que já está no nosso telão, diferente da que você está acostumado, mas preste atenção nas letras deste salmo. Das profundezas do desespero, Senhor, eu clamo a Ti. Escuta a minha voz, ó Senhor, dá ouvido à minha oração. Senhor, se Tu mantivestes um registro dos nossos pecados, quem, ó Senhor, sobreviveria? Tu, porém, oferestes perdão, para que aprendamos a Te temer. Espero no Senhor, sim, espero nele, e em Sua palavra depositei a minha esperança. Anseio pelo Senhor, mais que os sentinelas anseio pelo amanhecer. Sim, mais que as sentinelas anseiam pelo amanhecer. Ó Israel, eu digo aqui, ó meu irmão, põe a sua esperança no Senhor, porque no Senhor há amor e transbordante redenção. Ele próprio resgatará a sua vida e todos os seus pecados. Ele está pronto para perdoar. Este salmo é um salmo bem conhecido, mas antes de ministrar sobre ele, eu gostaria de levar você neste início de noite a uma viagem, a uma ilha no meio do Oceano Pacífico, durante a Segunda Guerra Mundial. Esta ilha era um ponto estratégico, onde a Marinha dos Estados Unidos levava munições para já deixar lá armazenada de antemão, antes que eles precisassem usar. Talvez você nunca ouviu e nunca viu isso em filmes, eles não contam isso. Por quê? Porque quem fazia esse trabalho eram os soldados afro-americanos. Eles que eram responsáveis de levar toda essa carga e o perigo que ela tinha. Quando eles chegavam lá, carregavam os navios ali na costa dos Estados Unidos, próximo da Califórnia, e outros soldados negros iriam descarregar essa carga perigosa em alguma ilha do Pacífico, em um ponto estratégico. Quem contou essa história era alguém que pertencia a uma destas unidades que faziam as descargas. Depois de trabalhar o dia inteiro e o período da noite, o navio foi descarregado. Uma montanha virtual de bomba, de foguete, de tudo que é tipo de munição estava na beira da praia. Mas aí um grande problema e a preocupação surgiu. E se ainda tem algum soldado japonês remanescente nessa ilha, que pode tentar fazer uma sabotagem e explodir tudo isso, e tentar impedir que os soldados americanos usassem esta arma antes de ter a oportunidade de ela estar lá. Já era noite, a única luz disponível era a luz da lua. Como que eles poderiam garantir a segurança daquela montanha de munição? Foi discutido e o comandante disse que a melhor posição para vigiar era de cima daquela montanha de bombas e de armamentos, porque daquela posição a pessoa poderia ver de longe qualquer pessoa que se aproximava, porque a praia estava a apenas 30 metros da floresta, e a pessoa seria selecionada, teria que sentar em cima daquela pilha de explosivos até o amanhecer chegar. Quem colocar como responsável? Ninguém se prontificou a este trabalho tão perigoso. Então, alguém teve que ser selecionado. O homem escolhido foi o homem que contou esta história para o pastor Marvin McMichael. Ele recebeu essa tarefa e ele contou 30 anos depois que esta foi a noite mais longa e mais solitária da vida dele. A todo tempo ele olhava pensando se alguém fosse aparecer, algum soldado, e atirasse, e ele seria despedaçado juntamente com todas aquelas armas que explodiriam, sabe? E se de repente alguma daquelas caixas se movesse e ficasse instável, tudo poderia vir aos ares e ele morreria instantaneamente.
com todos esses pensamentos passando na mente dele, a única coisa que ele mais desejava e orava é para que o sol surgisse antes que algum soldado aparecesse no meio daquela mata. E finalmente, do puleiro do Pacífico, em cima daquela montanha de munição, ele grita: aí vem o sol. O sol está nascendo. Acabou o meu temor, acabou a minha preocupação. E eu quis contar essa história para você porque o salmista Davi, quando ele escreve esse Salmo 130, ele está ansioso, esperando o amanhecer do sol, porque ele está com uma antecipação de ter cometido um grande pecado, de ter perdido misericórdia, mas ele não sabe se Deus irá perdoar, se o Senhor irá responder a sua oração. Foi isso que ele quis dizer quando ele disse: a minha alma espera, anseia pelo amanhecer, mais do que o sentinela espera pelo romper da manhã. O Salmo 130 ficou tão conhecido que todas as pessoas que iam a Jerusalém, uma vez por ano na Páscoa, pedir perdão, eles iam recitando esse salmo quando eles subiam os degraus do templo, e eles iam falando assim: Senhor, eu não estou querendo dizer que eu não cometi esse pecado, eu reconheço que eu não sou inocente, não vou contestar nenhuma das acusações. Em vez disso, eu estou me lançando à mercê da corte e esperando que o Senhor me diga se eu serei perdoado ou não. Aqui está Davi. Nós não sabemos quanto tempo já tinha passado dos seus grandes pecados que ele tinha feito, mas ele está escrevendo esses 8 versos, e nós podemos ver aqui o coração de Davi do lado de dentro, falando com Deus. E eu te pergunto, como está o seu coração? Como está a sua vida? Como está a sua consciência? Você está com a consciência limpa perante Deus? Sabe, este momento deste Covid, esse momento que eu fiquei em casa, 14 dias parado, nós começamos a colocar algumas coisas em ordem. Sabe, Deus move o mundo para nós vermos que a nossa vida não tem muito valor para outras pessoas que já esqueceram as primeiras pessoas que faleceram pelo Covid. Sabe, a sua vida, que parece que você dá tanto valor, um vírus criado em laboratório pode eliminá-la em alguns dias. Como está a sua consciência com o que você tem feito, com o que Deus tem feito? É difícil saber quantos anos já se passaram, mas Davi está aqui com seu coração ainda ardendo, lembrando o momento de luxúria em que ele desejou a mulher que não era dele e trouxe para dormir com ele. Muito mais do que isso, ele cometeu grandes coisas. Por quê? O rei de Israel, um rei de uma nação, ele tinha tanta autoridade e tanto domínio sobre o seu povo, que tinha poucas coisas que o rei não podia aceitar ou até mesmo tomar, inclusive a mulher de um outro homem, se ele quisesse. E a Bíblia diz que num dia, no final de tarde, quando o povo de Israel estava na guerra, mas o rei estava em casa, ele sai do seu palácio, que fica logo do lado do templo, da esplanada, a casa de Davi, que já foi descoberta, onde é lá em Jerusalém. Quando você vai lá, você visita, a Bíblia diz que ele sai, e ele vê da sua varanda uma mulher muito bela que está tomando banho, e ele manda buscá-la, porque ele foi dominado pelos seus desejos. Não demorou muito para Davi saber que essa mulher tinha o nome de Betseba, que ela era casada, filha de alguém muito conhecido, e o marido dela era um soldado que fazia parte dos 30 excelentes soldados do seu exército. Mas isso não impede Davi de mandar trazer, levar para sua cama, dormir com ela e cometer adultério com uma mulher casada. Alguns meses se passam. A Bíblia diz que Betseba vem para a casa dele e diz: olha, eu estou grávida, meu marido está na guerra há meses, o filho é seu. Davi então bola um plano. A princípio era fazer com que o marido voltasse da guerra para dar informações para ele, para dar atualização e dizer como está acontecendo lá, e aí mandar o seu marido para casa, para que todos ficassem sabendo que ele tinha ido para casa e talvez dormido com ela. E tudo isso é feito em público, para que ninguém tivesse dúvida de que ele foi para a casa da sua mulher. Mas só que havia uma regra entre os soldados: nenhum soldado, mesmo que tivesse sido despedido de licença ou mandado para casa, ele aproveitaria ou desfrutaria de todos os benefícios que ele tinha direito,
enquanto os seus parceiros estão em guerra, correndo perigo de vida, o que acontece? Ele fica no palácio real e dorme na porta da casa de Davi. E tinha dezenas de soldados que eram testemunha que ele não foi para casa. O primeiro plano de Davi falhou. Betseba ainda está grávida. Todo mundo sabe que Urias não foi para casa e dormiu com sua esposa, e o dedo ia voltar e acusar Davi. E aí acontece o que os irmãos conhecem a história. O plano se torna mais maligno ainda. Lembrando daquela noite que ele tinha sido dominado pelos seus desejos, agora ele planeja algo maquiavélico. Ele planeja a morte de um dos seus melhores soldados. Chama ele, dá a ele uma carta para enviar para o seu comandante, para colocá-lo na frente da batalha no próximo ataque. Especificamente ele estava dizendo assim: eu quero que ele seja o primeiro a ser atacado na próxima batalha que vocês enfrentar. E a Bíblia vai nos dizer no segundo livro de Samuel que uma flecha fere o seu coração. Urias morre dessas feridas. Betseba fica viúva. Davi se oferece para trazer ela para casa, para cuidar dela, se mostrando que era bonzinho, porque agora não tinha esposo. E parece que tudo está bem. O escândalo foi escondido, o nascimento do filho foi encoberto. Mas o problema é que Davi ainda tem uma consciência, e ele sabe do que ele fez. Ele não apenas cometeu adultério, não, mas ele planejou e enganou, eventualmente fez com que aquele homem fosse morto. E a maldade tomou conta do coração do homem conhecido como ser o homem segundo o coração de Deus. E aqui está Davi clamando a Deus pelo terrível pecado que cometeu. Davi está perturbado de espírito, profundamente envergonhado, e ele sabe que não pode mais viver com esta memória. Ele está se sentindo como que um homem já residindo no inferno, pelo pecado que cometeu, esperando o julgamento. E então ele se prostra e ele diz: Senhor, ouça o meu clamor por misericórdia. Aqui nós vemos Davi que entende que nem mesmo um rei pode escapar do julgamento de Deus. Nem mesmo um rei tão conhecido, temido pelos seus inimigos, amado pela sua nação, tem que se prostrar de joelho e pedir misericórdia diante de Deus. Eu vim aqui essa noite para perguntar: você já experimentou algum momento como esse? Você já sentiu algum momento em que você estava com seus pecados presentes na sua consciência, e você está esperando o julgamento de Deus e o que Ele tem reservado? E talvez você já se prostrou como Davi e você disse: Senhor, tem misericórdia de mim? Sabe, eu não tenho certeza que alguma pessoa pode dizer que faz parte da fé cristã, a não ser que ele já chegou uma vez nesse momento. A única maneira de você ser considerado um filho de Deus é você reconhecer que você precisa dele para satisfazer os seus pecados. Nós precisamos chegar à consciência de que os nossos pecados são tão horrendos que não tem como nós chegarmos na presença de Deus, e a única coisa é nos prostrarmos e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. E na verdade a Bíblia diz que é somente quando nos dobramos o nosso joelho, confessamos os nossos pecados e nos lançamos à mercê de Deus, que nós chegamos ao entendimento que Ele tem para nos oferecer perdão para os nossos pecados. Meus irmãos, olhando a situação do Brasil e do mundo e tudo o que está acontecendo, eu acredito que toda a nossa sociedade precisa fazer o que Davi fez: se dobrar, colocar-se de joelhos e não só falar, sussurrar, mas gritar: Senhor, tem misericórdia de nós. Como você tem vivido? Sabe, meus irmãos, quando olhamos a sociedade, 200 milhões para reformar um museu no Rio de Janeiro, 1 bilhão para construir um estádio que está fechado, sem fazer jogos com ninguém, e o que acontece? Falta dinheiro para renovar as escolas. Vamos ter que parar de pagar professores nas nossas escolas públicas. Precisamos gritar: Senhor, tem piedade de nós. Quando a nossa nação é conhecida no mundo como a melhor em cirurgias plásticas, mas milhões de brasileiros morreram e estão morrendo sem seguro de vida ou de saúde para cuidar das necessidades básicas. Todos nós precisamos nos colocar dos joelhos e dizer: Senhor,
tem misericórdia do nosso Brasil. Esta semana e os dias que têm passado, quando nós vemos juízes que deveriam ser exemplo, sendo condenados e presos nos próprios tribunais, aonde eles davam a sentença. Quando nós olhamos à nossa volta, o estupro, o incesto, uma menina de 10 anos tendo que fazer um aborto, nós olhamos e falamos: o que está acontecendo? Os empregos estão sendo tirados para fora, mas as drogas e as armas são importadas para dentro do nosso Brasil. Quando a pobreza e a fome continuam no Brasil em 2020, quando nós somos o país que mais exportamos alimento para todo mundo, temos os maiores recursos naturais para acabar com a fome, o que nós precisamos fazer é dobrar o nosso joelho e dizer: Senhor, tem misericórdia do nosso Brasil. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Qual tem sido o Senhor da sua nação e da sua vida? Sabe, Aristóteles certa vez ele disse: a vida que não é examinada não vale a pena ser vivida. Eu vim aqui hoje como um profeta do Senhor dizer que nós precisamos examinar a nossa vida como indivíduo. Tem muita coisa que nós devemos perder o orgulho de ter na nossa vida. Como você adquiriu a sua casa? Como você adquiriu o seu emprego? O que você fez para estar na posição que você está hoje? Como que o nosso Brasil é reconhecido lá fora? O país do futebol? O país que mais molesta a criança? O país da pornografia? O país da prostituição? O país onde os nossos políticos são os mais corruptos? É fácil olhar para Brasília e eu pergunto: e você? Como você é conhecido no seu trabalho? Como você é conhecido na sua escola? Como você é conhecido na sua família? Mas agora eu mudo a pergunta e falo: se a sua família, se os seus companheiros de trabalho e os seus amigos de escola soubessem o que você faz às escondidas, será que eles iam falar a mesma coisa de você? É tempo de fazermos um autoexame. É tempo de deixarmos Deus brilhar a sua luz e revelar tudo que está encoberto, tudo que precisa ser mudado na nossa vida. Sabe, mas é verdadeiro o Salmo 130, quando ele diz: se confessarmos nossos pecados e nos voltarmos para Deus, Deus inclina os seus ouvidos e está pronto para responder a nossa oração. Assim como é verdade o que João escreveu na sua primeira carta: se afirmamos que temos comunhão com Deus, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Se afirmamos que não temos pecados, estamos enganando a nós mesmos e não estamos vivendo na verdade. Mas ele não para por aí, graças a Deus, que ele fala no versículo 9: mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e nos purificar o quê? De toda injustiça, de tudo aquilo que temos feito sem ser da maneira correta. Este é o ponto e o propósito do momento que o Senhor tocou no meu coração para falar com os irmãos. Precisamos fazer um autoexame. Tudo que tem acontecido na sua vida, será que não tem um pingo de culpa sobre as suas ações? O apóstolo Paulo diz: não se deixe enganar, tudo o que o homem plantar, isto ceifará. O que você tem plantado? Ao vermos tudo que está acontecendo ao nosso redor, na nossa vida, o ponto central, e é isso que eu quero que você não esqueça de hoje: precisamos desistir de muita coisa na nossa vida. Precisamos demonstrar a Deus o quebrantamento do nosso coração e o reconhecimento das nossas ações. Mas sabe, infelizmente, a grande maioria de nós temos transformado os nossos momentos de oração e de consagração numa dieta de 40 dias. 40 dias em que eu vou deixar de comer um bolo que tem uma caloria, 40 dias que eu vou deixar de fazer isso, para voltar 40 dias depois e comer em dobro, ganhar tudo de volta e perder um momento de realmente abrir o seu coração e falar para Deus que você queria uma mudança. Sabe, não desista do bolo por causa do seu jejum. Desista do orgulho, da raiva, da ira que você tem no seu coração contra o seu irmão. Não desista dos doces por causa do seu jejum. Desista do adultério, dos vícios, das drogas, do álcool, da pornografia, todo tipo de vício que você tem na sua vida. Não desista de comida por causa de jejum. Não, jejum não é parar de comer, mas é desistir de um comportamento que assombra a sua consciência e que deixa você esperando que ninguém descubra o que você fez.
Mas chegue perante Deus, dobre os seus joelhos e fale como Davi: Senhor, tem misericórdia de mim, porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Quando você fazer isso, você vai poder ouvir, gritando das varandas eternas do céu: aí vem o sol da justiça vai brilhar na sua vida. A palavra de Deus nos diz que o sol da justiça, ele chega tirando tudo as impurezas, ele faz a diferença na nossa vida. Se você é um pecador e você está perdido na miséria, e você está se perguntando a você e hoje, ou você que está escutando na internet: será que Deus um dia me perdoará? Eu vim aqui para dizer para você: aí vem o sol nascendo para você hoje. Malaquias diz que o sol da justiça há de nascer, trazendo salvação debaixo das suas águas, das suas asas. Sabe, o choro e a incerteza tem te colocado em meio a pessoas, talvez num lugar com uma luz tão brilhosa como essa, se sentindo numa escuridão. Mas Jesus, que é a luz do mundo, pode iluminar um caminho novo para você andar a partir de hoje. O Senhor Jesus quer mudar a sua vida, sabe? Existe algo escondido no armário da sua vida, que você espere que nunca chegue a público. Não se preocupe com isso, não. O sol da justiça é capaz de queimar toda a impureza e imundícia que nós temos na nossa vida. Sabe por quê? Deus disse: aquele que confessa e abandona alcança misericórdia. Deus é tão misericordioso que no último livro da Bíblia, ele usa João para escrever assim: lembra-te de onde caíste, volte a praticar as obras que você praticava. Por quê? Porque eu tenho um grande galardão te esperando, eu tenho grandes coisas para você, mas é para quem for fiel até o fim. De nada adianta começar muito bem e parar no meio do caminho. O galardão é para quem for fiel até o fim. Talvez você esteja pensando: eu estou me afundando cada dia mais no meu pecado, sabe? Eu estou longe da costa, eu não vejo mais a beira, como que eu vou chegar? Eu estou aprofundado, com o meu coração está manchado, eu estou submergindo e achando que nunca mais eu vou ver a luz do dia. Eu tenho boas notícias para você hoje: o sol da justiça vai nascer na vida de muitas pessoas aqui hoje, porque o Filho de Deus é o sol da justiça, que queima todo o pecado. Você pode ver o que ele tem nas suas mãos? O sol da justiça não só chega, mas a Bíblia diz que ele traz na sua mão direita misericórdia, mas na sua outra mão ele traz cura para as suas feridas. E você vai correr como um bezerro cevado, disse Malaquias, vai saltar alegre, vai correr, e vai haver novamente a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus, porque no momento não está havendo muita diferença, e o Senhor quer que haja diferença, sabe? Ele tem misericórdia, porque Ele pagou a penalidade do preço dos nossos pecados no Calvário. O salário do pecado é a morte. Jesus já morreu por você. Sim, Isaías disse: Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras você não precisa mais sofrer. Pelas pisaduras dele você pode ser sarado. Sabe, eu te digo, aí vem o sol. Deus olhou do céu e Ele viu as suas falhas e as suas necessidades, e o amor que Deus tem por você é maior do que a raiva que Ele tem pelo que você fez de errado. O amor dele sobressai todas as coisas. Ele te amou tanto que Ele enviou o seu Filho para morrer no seu lugar, não para te condenar, mas para te salvar, se você crer. Esta é a grande verdade da vida cristã. Não há somente santos aqui no nosso meio, sabe? O que tem aqui são homens e mulheres que reconheceram que são pecadores e que pediram perdão. Nós somos uma comunidade de remidos que foram resgatados do reino das trevas para agora servir ao Senhor pelo novo e vivo caminho que Ele inaugurou no Calvário, pelo seu sangue. Sim, nós pecamos, mas Jesus morreu pelos nossos pecados. Sim, quebramos as leis de Deus, mas a Bíblia diz que Ele recebeu no seu corpo toda a ira de Deus. Como Davi, nós temos a plena consciência do que fizemos em pensamento, em palavras, e muitos até mesmo em ações, contra o seu irmão, contra a sua mãe. Mas por outro lado,
nós podemos ter certeza que em vez de Deus rastrear os nossos pecados para jogar na nossa cara, Deus decidiu limpar o nosso coração. Deus decidiu perdoar, não um nem dois, mas todos os nossos pecados. E João vai dizer, não só o que você cometeu ontem, mas até mesmo o que você vai cometer amanhã, Ele já te perdoou. E você só tem que se entregar, sabe? Eu gostaria de dizer hoje a você, se você se sente que a sua vida não há mais solução, e que você sempre volta para o mesmo pecado, a salvação chega na sua casa hoje. Hoje tem salvação para você. A propósito, eu gostaria de dizer para você, Jesus, Ele também é Deus em outras áreas, além de perdoar pecados, sabe? Se o seu problema é que você está doente e não pode melhorar, a Bíblia diz que Ele é o médico dos médicos. Se você está sozinho e sente falta de um amigo que se aproxime de você, Ele é o amigo mais chegado que um irmão. Se você sempre olha e parece que você tem mais conta do que dinheiro para pagar elas, e você não sabe o que fazer, a Bíblia diz no livro de Apocalipse que Ele abre porta onde não há porta. Ele cuida de você. Se a sua vida está chegando ao fim e você já está vendo o túmulo à sua frente, não se preocupe, porque Jesus é alguém que já venceu o pecado, o inferno e também a sepultura. A Bíblia diz que Ele se apresenta a João no Apocalipse como aquele que tem a chave da morte e do inferno na sua mão. E mesmo que você morra hoje, Ele está te esperando para te levar para uma casa não feita de mãos, mas uma casa preparada nos céus, aonde você vai viver eternamente junto com o Senhor. Eu começo a encerrar contando uma história que eu li estes dias. Preste atenção, você que está assistindo, preste atenção nessa história. Uma menininha chamada Jennifer. Ela estava fazendo compras com a sua mãe, uma loja de desconto, essas lojas de brinquedo, de presente. E ela olha e ela vê uma bolsinha que dentro tinha algumas pérolas de plástico. E ela fala para a mãe dela, mãe, eu preciso ter essa bolsa. E ela não custava mais de que $1 ou $2, era algo barato. Mas a mãe da menina, querendo aproveitar a oportunidade para dar a ela uma lição, ela disse assim, olha, se você me ajudar lá em casa, fazendo algumas tarefas, você vai ganhar dinheiro para comprar estas pérolas de plástico. E foi isso que a menina fez. Em poucos dias, de tanto ajudar a sua mãe, a menina sai daquela loja, todo feliz e contente, colocando as pérolas de plástico no seu pescoço. Ela amou tanto aquelas pérolas, que ela não tirava para dormir. Ela estava com elas para ir para a escola, ficava na frente do espelho o tempo todo, admirando aquelas pérolas de plásticos, e parecia para ela que era a coisa mais linda do mundo. Mas no entanto, uma coisa estranha aconteceu um dia. O seu pai, na hora de dormir, vai contar uma história para ele, dá um beijo na menina antes de dizer boa noite, e antes de apagar a luz do quarto, ele olha para a filha e diz assim, Jennifer, você me ama? E a menina olha para o pai e diz, pai, eu te amo demais. Então o pai olha para a menina e diz, se você me ama, me dê o seu colar de pérolas de plástico. Ela ofereceu tudo que ela tinha. Ela ofereceu a boneca preferida dela. Ela ofereceu a sobremesa do outro dia para mostrar para o pai que ela amava, sabe? Ela ofereceu tudo o que podia para não ter que desistir das pérolas de plástico, o colar tão amado, sabe? E todas as noites naquela semana, quando eles iam dormir, o pai perguntava para ela, Jennifer, você me ama? E ela dizia, pai, eu te amo mais que tudo neste mundo. O pai pedia as pérolas de plástico, ela se recusava a desistir delas. Mas certa manhã, para surpresa do pai, ao descer para o café da manhã, ele encontrou a sua filha em lágrimas. Notou que as pérolas não estavam no pescoço dela, mas ela estava com elas nas mãos e dizendo, pai, eu te amo muito mais que estas pérolas de plástico. Em prantos, ela coloca as pérolas na mão do seu pai. Naquele instante,
Mesmo se pegando da mão dela, o pai volta rapidamente para o andar de cima e volta com uma pequena bolsinha de veludo azul que continha dentro um colar de pérolas verdadeiras que ele tinha comprado já fazia mais de semana e estava pronto para dar para ela. Colocou na mão dela e disse: eu estava apenas esperando você desistir destas bolas de plásticos falsas para te dar algo verdadeiro e real. Eu te pergunto, o que você está tão apegado que está impedindo você de entrar no céu e você não sabe? Eu gostaria de convidar o Asaf para se preparar. Nós vamos cantar aquele louvor novamente, Posso Clamar. E eu gostaria que você, com todo o seu coração, clamasse ao Senhor. Não estou terminado ainda, vou falar mais algumas coisas aqui. Mas eu gostaria de dizer a você, se você quiser ficar de pé, já pode ficar, que eu já posso ouvir o céu se abrindo e o Pai Celeste falando a algumas pessoas aqui hoje. E Ele diz assim: você me ama de verdade? Você está disposto a desistir daquilo que você tanto ama? Daquilo que você acha que não pode viver sem? Porque no momento que você desistir disso, eu posso substituir por algo inestimável. Eu posso substituir por algo tão precioso que não há nada na terra que você possa comparar. Eu estou pronto para te dar a alegria que você tem buscado em prazeres deste mundo. Eu estou pronto para te dar a satisfação que você não vai encontrar na bebida e nem no sexo ilícito. Sabe, Deus diz: eu estou pronto para te dar a você a paz e a felicidade que você tem buscado por anos e não vai encontrar, porque só em Jesus há a verdadeira paz. Sabe, Deus tem perdão e misericórdia para conceder para você hoje. E além do mais, Ele quer conceder para você uma vida abundante, não só aqui, mas uma vida eterna, que mesmo depois que você partir e você morrer, continuará eternamente junto com Ele nas delícias. Eu vim aqui hoje para dizer para alguém: aí vem o sol nascendo para você. Você que estava vivendo dias escuros, dias como os discípulos esperando a noite acabar e não sabia o que ia acontecer. O Senhor quer te abençoar. O Senhor quer levantar os fardos que tem te sobrecarregado. Ele quer secar as lágrimas que você tem chorado toda noite. Ele quer colocar um sorriso nos seus lábios e quer colocar um novo cântico na sua boca. Aí vem o Filho. E eu gostaria que você saísse daqui com essa frase memorizada: não há tristeza na terra que o céu não possa curar. Sabe, talvez você está triste pela perda de alguém que o Covid levou. Talvez você está triste pela perda de um trabalho que você tanto esperava e alcançou e agora perdeu. Sabe, a Bíblia diz que não há nada que se possa comparar com o que Deus tem preparado para nós. Então, faça como Davi: minha alma espera e anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pela manhã. Eu tenho boas novas para todo pecador aqui hoje. Toda alma triste e todo coração quebrantado, a sua espera acabou. Aquilo que você tanto espera está chegando para você. Sinta, feche os seus olhos. O louvor vai cantar e veja o sol da justiça nascendo, o Filho de Deus chegando na sua vida. Cante juntamente com Asaf, do fundo do seu coração, que este seja um louvor que sai da sua alma, e você vai clamar por Ele, que está vendo a sua dificuldade e quer trazer calmaria para a sua vida. Cante do fundo do seu coração. O vento balançou meu barco, mestre. Estou à beira de um naufrágio, mestre. Obrigado, Senhor. Será que não vê? Oh, Ele está vendo. Sim, Ele está vendo. Será que eu vou perecer? Não vai. Você
você não vai perecer. Sinta, não o frio, mas sinta o toque dele tocando pessoas aqui neste momento. Ele está aqui e está caminhando em nosso meio. E a Bíblia diz que onde ele chega, ele traz mudança. Lembra? Ele está aqui. Oh, obrigado, Senhor, porque tu nos amas, sim, Jesus. Mas ele vai acordar, o sol vai nascer. Eu sei que não estou só. Obrigado, Senhor. Já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo. Clame no fundo do seu coração. Oh, clame. Acredite. Você não vai naufragar, não vai. Só porque estás comigo, eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Vem me ajudar. Clame como Davi. Senhor, vem. Eu estou esperando pelo Senhor. Não estou só. Já posso crer que amanhã vai ser bem O melhor. sol vai nascer para você amanhã. Porque estás comigo, Oh, clame. posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo, eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, Vem me ajudar. veja. Quem é esse que atendeu meu ar e obedece? Obrigado, Quem Senhor. é esse que ordena e milagres acontecem? Caramata, catamais. Aleluia. Este nome toda língua confessará. Prostre-se diante dele também. Ele é o presente de Deus para você. Até o vento ficar, até o vento não mais. Posso clamar. Clame do fundo do seu coração. Clame. Sim, Que Jesus. eu não vou naufragar. Ouve, Senhor, o nosso clamor. Obrigado, Senhor. Não posso encerrar sem perguntar se tem alguém que gostaria de entregar a sua vida a este mestre.
porque está pronto para brilhar o seu sol na sua vida. Talvez os seus dias passados tenham sido dias de amargura, dias escuros. Talvez você que está nos assistindo está no momento escuro da sua vida. Eu vim aqui hoje dizer para você, quando você clamar, Ele vai ouvir o seu coração e o sol vai nascer para você. Temos alguém que gostaria de renovar a sua aliança com o Senhor? Este é o momento. Nós estamos aqui na casa dEle, nós clamamos a Ele e Ele está pronto para renovar, para trazer alegria, para colocar um cântico nos nossos lábios. E amanhã nós vivemos a realidade na nossa vida daquele salmo tão conhecido que nós falamos muito: o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Sabe, espero que você tenha tido o sol da justiça nascendo para você. Saia daqui crendo que novas coisas vão começar a acontecer. Você sabia que o sol é a fonte de vida na terra? O sol, ele traz coisa nova, vitamina para a sua vida. O sol da justiça trouxe hoje salvação, chegou na sua casa. Sabe, as palavras de Jesus para Natanael, quando ele veio ao encontro dele, foi assim: olha, de hoje em diante você vai ver coisas maiores do que esta. Sabe o que são coisas maiores? Não é um melhor carro. Coisas maiores não são uma casa melhor, não é um emprego melhor. Coisas melhores são mais intimidade com Ele, conhecer mais dEle, do que Ele é e do que Ele pode fazer por você. Levante suas mãos e nós vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos, porque o sol da justiça brilhou sobre a nossa vida hoje, trazendo salvação debaixo das suas asas. Senhor, nós te louvamos, porque a tristeza terminou, o choro se findou, o Senhor tira dos nossos olhos toda lágrima, e nós temos um amanhecer novo, uma nova caminhada, uma nova direção, um novo caminho para andar. É um novo mês, é o mês de setembro. Tudo que passou em agosto agora vai ser novo na nossa vida. Senhor, nós profetizamos na vida dos teus filhos uma semana cheia de paz, uma semana cheia de bênção. Sim, Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos.